Introdução de como ocorreu a Covid-19 no Brasil. A pandemia da Covid-19 começou oficialmente no Brasil em 26 de fevereiro de 2020, com o primeiro caso em São Paulo. Porém, pesquisas indicam que o vírus já circulava antes disso. E em março, a OMS declarou pandemia e o Brasil reconheceu a transmissão comunitária. E também o país enfrentou várias ondas de contágio com alta taxa de casos e morte. A vacinação começou em janeiro de 2021 e ajudou a reduzir os casos graves. Já em 2022, o governo encerrou a emergência sanitária e até março de 2023, mais de 700 mil pessoas morreram por Covid-19 no Brasil. Impactos econômicos no Brasil durante a pandemia do Covid-19. A pandemia provocou uma crise econômica sem precedentes, pois ao mesmo tempo interrompeu cadeias produtivas, reduziu a renda da população e exigiu medidas de isolamento social que paralisaram boa parte da economia. Como resposta, muitos governos adotaram políticas fiscais e monetárias expansionistas, mas isso trouxe consigo novos desafios, com o aumento da dívida pública e pressão inflacionária. Um dos principais impactos econômicos foram a queda do PIB, o aumento de desemprego, inflação e custo de vida e intervenção estatal. No Brasil, o impacto foi agravado pela estrutura desigual da economia e pela fragilidade dos serviços públicos. O auxílio emergencial ajudou a evitar uma catástrofe social ainda maior, mas seus efeitos foram temporários. O retorno do crescimento foi lento e desigual, beneficiando mais os setores com maior capacidade de adaptação à tecnologia e acesso ao crédito. Os impactos sociais da pandemia. A pandemia de Covid-19 evidenciou e aprofundou desigualdades sociais históricas no Brasil. Populações vulneráveis, como negros, indígenas, moradores de favelas e trabalhadores informais, que sofreram os maiores impactos. Houve aumento na pobreza, na insegurança alimentar, na violência doméstica e no transtorno mentais. A exclusão digital afetou o acesso à educação e o acesso à saúde foi desigual. A crise demonstrou a necessidade de políticas públicas intersetoriais que reconheçam essas vulnerabilidades e promovem justiça social. Isso foi o impacto da pandemia. Que a pandemia 19 gerou impactos significativos na economia e na sociedade não é novidade para ninguém. Com esses impactos está incluso o PIB, com uma queda, a alta da inflação, alto índice de taxa de juros para tentar conter essa inflação. Tem também a taxa de desemprego, que está se recuperando, né? Foi se recuperando lenta. Foi criado um auxílio emergencial para ajudar as pessoas mais pobres e com isso teve muito endividamento e sem falar também nos impactos da sociedade, que depressão, alta taxa de mortalidade, escolas fechadas, muita gente ficou em isolamento, ficou com trauma, ficou com ansiedade e entre outros fatores. Teve impacto significativo tanto na área econômica quanto na área social. No entanto, é possível argumentar que o impacto social foi mais profundo e abrangente. O impacto social atingiu a desigualdade social, a pandemia aumentou a desigualdade social existente, afetando principalmente a classe mais baixa e vulnerável. A perda de renda e emprego foi mais acentuada nesse grupo, incentivante a disparidade econômica e social. A educação, um exemplo. A pandemia interrompeu a educação de milhares de estudantes, especialmente aqueles que famílias mais pobres, do que tinham acesso a recursos tecnológicos para continuar estudando remotamente. Isso pode ter consequência a longo prazo da educação e no desenvolvimento desses jovens. Saúde mental. A
pandemia também teve um impacto significativo da saúde mental das pessoas, que aumenta o caso de ansiedade, depressão e estresse. Foi abordado pelos meus colegas até aqui, de início abordando como surgiu a pandemia, a causa que levaram a ser a pandemia. Após isso foi abordado os impactos econômicos e sociais da pandemia do Covid-19 trouxe, desde a sociedade até afetar as grandes empresas que passaram por uma crise na pandemia, e qual dos momentos foram mais difíceis a ser enfrentado. Com isso, assim se finaliza o vídeo que aborda um pouco sobre a Covid-19 e a crise econômica e social que ocorreu nesse período.